Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre um tema muito recorrente que me chega aqui pelo direct, me chega no Instagram, tanto no Facebook, também no WhatsApp. É uma pergunta que apesar de parecer para alguns, né, nesse vídeo aqui, uma pergunta simples, ainda assim é a dúvida de muita gente. E nessa dúvida de muita gente deixa de fazer algumas coisas porque pensa não estar certo, não está correto a maneira que está fazendo aquela atividade. O que eu estou me referindo exatamente? Esses dias atrás eu publiquei um post aqui no Instagram onde eu dizia sobre as formas devocionais de trabalhar com divindades. Falei também lá no post que eram maneiras mais dicas gerais, né, de modo mais genérico. Então eu comentei sobre orações, sobre determinados horários de culto, sobre montar uma estatueta, montar um altar simples. E algumas pessoas me perguntam por aqui, né, em especial algumas pessoas que desejam trabalhar com Lilith ou com alguma outra divindade, Magog, se eu não tiver todos os elementos do altar, eu posso trabalhar com a divindade? Eu posso trabalhar, cultuar alguma coisa? E eu costumo perguntar para a pessoa exatamente o seguinte: onde ela acredita que é o verdadeiro altar de devoção de qualquer iniciado, de qualquer estudante de magia, né? Agora há pouco, eu conversava com um amigo também dentro do ocultismo aqui, e eu dizia para ele que o meu conceito de magia, ele vem lá de Eliphas Levi, tá? Quando ele diz o seguinte: toda palavra que não for demonstrada em ações é uma palavra ociosa, ou seja, uma palavra preguiçosa, uma palavra mentirosa. O que nós podemos entender daí? Qualquer coisa que for sentido, ter vontade, não for demonstrado fisicamente, obviamente, nós não temos no mundo físico como entender que aquilo é verdade. Quando uma pessoa deseja ancorar um desejo, uma vontade no mundo físico, dentro da magia cerimonial, nós vamos ter a construção de talismãs, a construção de pantáculos, a construção de cerimônias. Percebam como uma coisa é tão interessante. Quando duas pessoas estão ali apaixonadas, estão namorando, noivando, o ato cerimonial do casamento é uma demonstração física e pública de uma vontade interna de ambos. Então, assim também nos relacionamentos é um exemplo muito fácil. Uma pessoa gostar da outra, amar a outra, mas não ter demonstração nenhuma física em atitudes além daquelas palavras que ela fala. A magia é a mesma coisa. Entretanto, a pergunta que eu faço e que eu fiz aqui no início desse vídeo é: onde é o verdadeiro altar de todo iniciado, de todo devoto, de todo cultuador? Tá? O centro de todo templo, o altar central, é sempre no coração do adepto. No livro da Magia Sagrada de Abramelin, o Abramelin comenta: inflama-te em oração. Essa é a maior força, esse é o segredo central, na verdade, do livro da Magia Sagrada de Abramelin. O método, a metodologia nada mais é do que durante 6 meses que o adepto ali, o iniciado, vá se preparando e entrando em comunhão com o que ele deseja alcançar. Dentro do paradigma do livro, o SAG, o Santo Anjo Guardião. Mas isso é outro tema. A primeira coisa que é muito importante compreender: o segredo central ali no templo é o coração do adepto, é o coração do iniciado, da devoção. Então, é claro que ela precisa se exprimir através de atitudes, como eu já citei. Mas, de repente, a pessoa me pergunta: mas se eu não tiver a estatueta, se eu não tiver a imagem, e se eu não tiver o crânio, como foi o caso da pergunta? Olha, dentro do nosso mundo ocultista aqui, diversas vezes eu comentei que um copo d'água,
ou uma vela nas mãos adequadas, ela tem muito mais poder e tem muito mais força do que todo um templo armado, cheio de penduricalhas, cheio de simbolismos que muitas das vezes a pessoa sequer entende do que se trata, né? E naturalmente já torna a coisa ineficaz, porque se você não compreende o que está ao externo teu, você está perdido na realidade. Então, uma vela e um copo d'água nas mãos eficazes pode ter um resultado muito maior. Então, Magog, o que você está me dizendo então? Eu estou te dizendo exatamente o seguinte: ao montar o seu altar, se preocupe, claro, com a limpeza, com a disposição, mas se você não tem todos os elementos, nada te impede de ter um contato com a divindade, nada te impede em exercer a sua espiritualidade. Olha, não tem a estatueta ainda? Imprima, tem um quadro, faça alguma coisa para que te remeta à divindade que você quer trabalhar. Não precisa ser grande, pode ser pequeno. Um copo d'água. Olha, não tem o melhor vinho. A primeira coisa que você deve compreender conforme nós vamos estudando, principalmente dentro da magia prática, você vai perceber que o álcool, os óleos, eles são excelentes acumuladores e em algumas vezes excelentes transmissores, condutores de energia. Mas a água, ela é fundamental. Né? Se você for ver o próprio corpo humano, ele é composto de 70% de água e, ironicamente, o planeta Terra, que deveria chamar planeta Água, também é 70% aí de água. Então, a água, ela é a questão fundamental, né? Ela é o elemento fundamental, por exemplo, em outros planetas, para que se suponha haver a possibilidade de vida. Então, não tem o melhor vinho o copo d'água. Entende? Então, uma vela simples. Olha, eu não tenho velas coloridas, eu não tenho a vela vermelha, a vela preta. Cara, trabalha com a branca. A cor branca é a síntese de todas as cores. Pensa na Idade Média, pensa em outras épocas em que não se tinha a vela estruturada, sendo feita, por exemplo, com gordura. Entende? Então, entenda, tente voltar, expandir a tua concepção além do que os livros apenas falam. Além daquilo, tente ler nas entrelinhas. O segredo da comunhão com uma força tem relação direta com a sua vontade, com o seu desejo, com o teu inflama-te em oração. Ninguém tem como te proibir, ninguém tem como ditar regras sobre a sua comunhão com uma força. Então, tenha no começo, se você pode melhorar o seu culto. O meu culto hoje é completamente diferente de quando eu comecei. Mas se você hoje tem lá um copo d'água ou um vinho, né, no caso numa taça, num copo, da melhor forma possível, você tem sua velinha, tem seu incenso adequado, nada te impede de fazer os seus trabalhos devocionais. Escolhida a sua entidade, escolhida a sua divindade, escolhida o panteão que você quer trabalhar. Então, não se apegue a essas minúcias, vá melhorando com o tempo. Né? Começa lá, como eu sempre brinco aí, alguns ficam ofendidinhos, mas começa na bicicletinha lá, com rodinha, capacete. Com o tempo você vai tirando os acessórios ali para você realmente trabalhar com habilidade. E qual é a ironia? Eu comecei dizendo que o coração do adepto é o centro do templo, é o altar do templo. O que significa isso então? Que toda a força do teu altar ali, ele começa aqui. E por último, quando nós conseguimos o propósito dessa comunhão, o que você faz é acender a chama de conexão com aquela força. Então, muitas das vezes, os atos externos apenas servem para inflamar a força interna que você já tem. Então não se apegue a esses pequenos detalhes. Se eu não tenho crânio, se eu não tenho a adaga perfeita, entende? Vá passo a passo, vá devagar, mas vá constantemente. Então, essa foi minha dica de hoje, eu espero que vocês gostem e eu tenho certeza que para alguns vai servir como um incentivo e um começo de novos rumos aí para novas práticas, beleza? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.